Bom dia, paz de Cristo, que Deus abençoe a todos. Venho trazer aqui hoje 1 Coríntios capítulo 1, do verso 3 ao verso 9. Hoje vou falar de ações de graças. O versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 1 diz assim: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Veja bem, quando Paulo ele começa a carta, a gente vê que ele trata aqui como um pastor sensível, né? E ele faz elogios à igreja. O apóstolo ele vem aplaudir os crentes de Corinto, e nesta colocação do apóstolo Paulo, ele estava ativamente enganjado, né, nos dons. Ele destaca uma igreja enriquecida tanto na palavra como no conhecimento e no testemunho de Jesus. No verso 4 ao 7, ele também olhava para frente, né? Ele tinha esta visão. Ela vai falar sobre a revelação de Cristo que está aguardando, né? Então, se não fosse esses primeiros versículos do capítulo 1, caberia até uma pergunta a nós mesmos, até a igreja: será que os crentes de Corinto, eles eram verdadeiramente crentes? Será que a igreja em Corinto, eles eram mesmo verdadeiramente cristãos ou cristã? Veja bem, do verso 10 em diante, o que é que a gente encontra aqui, o que é que a gente vê, o que é que Deus nos mostra através do apóstolo Paulo, né? Veremos alguns problemas que existiam na comunidade local, tá? O qual nós podemos identificar no meio da nossa igreja nos dias de hoje, tá? Que é a unidade e a divisão, que a gente pega aqui em 1 Coríntios do capítulo 1, do verso 10 até o 17. Paulo ele é informado que estava havendo dissensões e partidarismo entre os cristãos de Corinto. Então essa informação é chegada até Paulo por intermédio de Chloe, da família Chloe. Então Paulo ele menciona o zelo da irmã Chloe. Paulo ele identifica a origem da informação. Ele não diz uma fonte anônima ou uma fofoca. No entanto, ele apresenta um modelo bem claro de transparência, de lidar com dificuldades, identificando com zelo e a responsabilidade os problemas que precisavam ser resolvidos. Veja bem, que em nenhum momento Paulo ele chama de fofoca. Ele fala essas dissensões, né, e partidarismo. E ele não diz que é fonte anônima, ele fala que uma irmã falou. Por quê? Veja bem, a transparência, a saúde espiritual do apóstolo Paulo e a saúde espiritual da irmã Chloe, né? Então o que é que ela vem? Ela repassa para ele a situação que está acontecendo, porque ela tem zelo pela palavra de Deus, tá? É diferente de fofoca. Isso não é fofoca, é cuidado com a obra de Deus. Então ela deixou muito bem claro para isso, para a gente, para a igreja de Corinto, e serve para nós no dia de hoje, tá? Que é uma diferença de fofoca, de partidarismo, de intriga, né? Para o cuidado com a palavra de Deus, cuidado com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é preciso reconhecer que, se não fosse os problemas dos coríntios, eu posso dizer que estaríamos, por exemplo, ser um tratamento teológico, um tratamento da ceia do Senhor, porque com as intrigas, com os problemas, tudo isso vai interferir na Santa Ceia, tá? Nos tratamentos teológicos que nós estamos aprendendo e estudando. Sem o grande capítulo da palavra de Deus que fala sobre o amor, tá? Então esse cuidado, esse zelo com a palavra, ele vem refletir no amor, tá? Que Deus nos fala, porque esse amor não adianta.
Então, esse tratamento ele é estendido, né, aos dons espiritual. Como tem a clássica passagem a respeito da ressurreição do corpo, e sem as instruções relacionadas à disciplina da igreja, ao casamento e à ética cristã. Então, o que? Esse é o incentivo à unidade de Cristo. Quando a gente vai para o versículo já adiante, sobre o versículo 10, ele fala assim: rogo-vos, pois irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, o que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então veja bem que neste ensejo Paulo ele vem incentivar a união da igreja de Corinto, tá? E assim serve para nossos dias de hoje, tá? Nós estamos como exercendo papel eclesiástico, a gente quer incentivar a união à igreja. A gente quer mostrar que através da palavra de Deus, para a igreja viver uma vida saudável e poder frutificar. Então essa união é um requisito primordial para que os crentes, para que nós, igreja do Senhor, convivamos em paz, tá? E sejamos abençoados, como lá em Salmo 133, né? Quão bom e agradável que os irmãos vivem em comunhão, vivam em união. Então Lucas, em Atos, né, dos Apóstolos, ele fala 2,47, né, ele vem dizer: enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja bem, Lucas, ele relata que os crentes da igreja primitiva, ela cresciam juntos, tá? Ela cresceu junto, por isso que ele fala e dá uma ênfase, né? Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor o dia os que iam sendo salvos. Então é crescendo e é frutificando, tá? Porque o trigo ele produz o que? Ele produz semente, ele produz, ele dá o fruto, ele frutifica, tá? Não é ele dá no seu crescimento, ele produz, enquanto que o joio não. O joio só é palhoça, você vai esfregar, é idêntica, tá? As ramificações do trigo para o joio, porém uma é maléfica, mas o trigo ele é benéfico, tá? O joio só faz sugar a proteína, tá? Do que está do seu lado do trigo, mas o trigo ele dá fruto e o joio não dá trigo, ele só é uma palhoça. Veja bem. Então, gente, aí o terceiro ponto aqui eu quero falar, eu venho trazer para nós, é sobre a divisão, o racha que a igreja tem. Do versículo 11, ele diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informados pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Veja bem, Paulo ele usa o termo de dissensões, na língua grega que se fala schemata, que significa literalmente rasgo, ou seja, rachadura, divisão, né? Paulo ele está enfatizando que as dissensões, o partidarismo, eles racham o caráter e o testemunho da igreja, tá? Então, o caráter e o testemunho da igreja é rachado, é dividido, tá? Então essas dissensões, essas porfias, essa intriga não tem que existir no povo de Deus. Ah, pastor, mas a irmã me olhou com o olhar atravessado, ela me olhou da cabeça aos pés. Irmã, vamos orar. A senhora está bem, irmã? Vamos ajoelhar, orar. A senhora está sentindo alguma coisa, né? E que Deus venha repreender o que está nela, o que está na irmã, o que você está vendo. Às vezes, muitas vezes, é da gente mesmo. A gente tem que se examinar, tem que olhar. Será que não é o nosso eu que está sobrepondo? Devemos ter essa análise, essa reflexão. Tá. E esse racha que houve, essas dissensões, que nós devemos acabar com isso, tá? A igreja não pode viver isso, a igreja tem que viver harmonia, tem que fluir esse amor, nós temos que externar este amor com o próximo, com a igreja do Senhor,
para viver esta união, esta unidade. E então, gente, a igreja ela deve permanecer sólida, ela deve permanecer perfeita, pois a coluna e o baluarte é a verdade, como diz em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, perfeita, pois é coluna e baluarte da verdade, gente. Se é verdade, não temos que viver disse me disse. A igreja em Corinto, ela havia pelo menos 4 partidos: o grupo de Paulo, o de Apolo, o de Cefas, que era Pedro, e o de Cristo. Cada grupo ele vinha expor, ele expõe também as características dos crentes partidários dos dias de hoje. Paulo, como era o fundador da igreja, né? Ele era um apóstolo que fundava as igrejas, era o fundador das igrejas de Corinto e gozava de um grande prestígio. Entre eles havia aqueles do partido de Paulo, tá? E o Apolo? O talento de Apolo era tão grande que o mesmo era considerado um grande intelectual das escrituras na região. Isso está em Atos capítulo 18, do verso 28. O grupo de Apolo era formado pelos intelectuais da igreja. E Cefas? Ainda havia o grupo, os de Cefas. Cefas é o nome aramaico do apóstolo Pedro. Em João capítulo 1, do verso 42. Tá? Esses crentes existem até hoje. Tá? A gente for analisar, eles buscando rótulos aos outros que não se neguem ao legalismo judaizante. Até hoje eles ficam na rotulação. Então nós temos muito cuidado para não entrar nos partidarismos, nas rotulações, tá? Porque isso aí afasta o Espírito Santo de Deus. Porque todos nós que entregamos a nossa vida a Cristo, que nós vivemos em Cristo Jesus, nova criatura nós somos, o Espírito Santo de Deus já nos selou. Então, para que o selo dele permaneça em nós, nós devemos viver em unidade. Amém? Agora, o quarto tópico do partido, né, que havia dessas divisões, tem a de Cristo. Veja bem, você poderia se perguntar, mas será que o partido de Cristo é o correto? Não seria o ideal para a igreja? Eu te respondo que não. Veja bem, porque eu te respondo com convicção que não, porque estas vão menosprezar os outros, tá? Se for do partido de Cristo, vai menosprezar os outros, porque a igreja, gente, ela não é do pastor falando de tal, do ciclano falando de tal. A igreja, ela tem apenas uma liderança que foi chamada para liderar, mas ela está ligada a Cristo, não a igreja do João, do pastor Paulo, do pastor Roberto, e sim, a igreja ela é de Cristo, tá? Nós, como sacerdotes de Cristo, nós temos o papel de apacentar, de tratar, de cuidar, de pastorear, mas não ser o dono dela. Sou o cuidador, sou o zelador dela, né? Porque as lideranças da autoridade, qualquer outra liderança, ela se achava diretamente ligada, né, a Cristo. Não há evidência de que Paulo, Apolo e Cefas eles apoiavam qualquer destes grupos, tá? A palavra de Deus diz, e eu tenho quase certeza, eu creio assim, que eles não apoiavam isso. Eles buscavam que eles vivessem, tá, em união, uma comunidade sólida, uma comunidade cristã sólida, firmada na rocha, vivendo a palavra de Deus, vivendo Cristo Jesus. Tá? E o terceiro tópico, Cristo não está dividido, tá? Cristo ele não está dividido. Veja bem, no versículo 13, acaso Cristo está dividido? É uma pergunta. Foi Paulo crucificado a favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Veja bem, tá? Paulo não foi crucificado
pela humanidade. O batismo não é em nome de Paulo. E veja bem, Paulo faz uma pergunta: acaso Cristo está dividido? A resposta a esta pergunta ela é bem clara, que não. Porém, os crentes de Corinto eles agiam como se estivesse dividindo Cristo. E Cristo não é divisão, né? Ao permitir a formação de partidos no meio da igreja, acerca de certa forma, eles estavam rachando, ou seja, dividindo a igreja em Corinto. É importante nós frisarmos e atentarmos que Paulo ele não apoiava nada desse tipo de atitude, tá? Mesmo existindo um partido em seu nome, Paulo ele perguntava aos cristãos se ele foi crucificado ou se ele foi crucificado, né? Ele fazia essa pergunta, né? Então, o que é que ele esperava da resposta? Tá? O que é que ele esperava da resposta? Ou se eles foram batizados em seu nome? Qual é a resposta que Paulo esperava? Então, deste modo, gente, ele estava dizendo que o centro de sua mensagem é Cristo Jesus. O centro da mensagem é Cristo. Ele estava dizendo isso para eles. Ele está dizendo para nós. Então, Paulo ele trata de enfatizar, fazer ênfase, seu verdadeiro objetivo. Qual era o seu verdadeiro objetivo? Que não era batizar, mas sim, era evangelizar. Isso não precisa, isso não deprecia, ou seja, a importância do batismo, mas a sua obrigação primária é de evangelização, tá? Marcos capítulo 16, do verso 15 ao 15 ao verso 16, o que é que ele fala? Dá uma ordem, Jesus Cristo é uma ordem contida no Evangelho. O que é que ela faz essa ordem aí? Ide, vem em primeiro lugar, que é o versículo 15. Então, ide, vem em primeiro lugar. Ide, pregar o Evangelho a toda criatura, aquela que crê será salva, aquela que não crê será condenada. Então, vamos fazer o ide, tá? Vamos viver esta palavra. Vamos buscar estar firmado na rocha em Jesus Cristo, sem partidarismo, sem divisão, né? Porque Cristo ele quer a nossa unidade. Ele quer em nome do Pai, Ele quer em nome do Filho, Ele quer em nome do Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos deixar que o egoísmo, a arrogância, ela venha imperar em nossas vidas, mas sim que o imperialismo seja de Deus, total em nossas vidas, que Deus venha imperar, o amor de Cristo venha imperar em nossas vidas. Para finalizar, vamos ler todo o versículo 15 e 16 de Marcos 16, tá? Que ele fala assim: e ele diz: ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? Então a pregação é um método de Deus. Quando ele fala pregai o evangelho toda criatura, ela está claramente óbvia neste versículo, tá? Porque ela, além disso, ela está no imperativo, né? Que cada pessoa tenha a oportunidade de ouvir, e esta responsabilidade é de cada crente, somos nós. Mas para nós levarmos esta palavra, para nós colocarmos essa palavra no coração das pessoas, que o Espírito Santo vai trabalhar, vai entrar, vai frutificar ali, nós temos que estar bem com Cristo. A igreja tem que estar em unidade, sem racha, sem contendas, tá? Então, fica esta palavra para nossos corações, que nós possamos viver uma igreja sólida, que nós possamos ter um incentivo da unidade de Cristo, tá? Que seja unidade de fato e não divisão, tá? E que as ações elas sejam de graça, tá? Que nós possamos, que essa palavra ela perdure em nossas vidas. No próximo vídeo eu venho falar sobre sabedoria divina,
Que Deus nos abençoe grandemente. Uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Oremos a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido. Graças te damos por esta manhã abençoada, maravilhosa. Que teu amor cresça em nossas vidas. Que nós venhamos diminuir, Pai. Mas que nós sejamos reflexo para a sociedade. Que Cristo, Ele vive em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, transmitir através das nossas atitudes, que almas venham a ser alcançadas, que almas, Senhor amado, venham a ser transformadas, vidas transformadas através da tua palavra, que ela impera, e teu amor que impera, que tu vive e permanece e reina em nossas vidas, não só agora, mas para sempre. Abençoando, Ser amado, todas as famílias, Pai querido, a minha família, abençoando a tua igreja, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, aquela que não tem mancha, aquela que é uma igreja limpa, ó Deus querido, que ela possa estar cada vez mais limpa. Ó Deus querido, que a santificação seja o exercício diário e a busca continuamente em nossas vidas. Abençoa este país, abençoa este estado, este município, todo o Brasil, Pai. Não só agora, mas para todo sempre. Abençoando o nosso ministério, a nossa liderança, a tua igreja. Não só agora, mas todo sempre. Amém. Graças a Deus.